Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando durante esses dias? Eu estou com muitas saudades de vocês. E chegamos na nossa lição de número 8, lição que tem como título Um Teste Difícil. E junto com ela traz uma pergunta: o que devo fazer na hora da tentação? Antes da gente começar respondendo essa pergunta, é importante a gente entender o que é tentação. E eu fui buscar no dicionário o que é tentação. E lá estava escrito assim: é impulso para a prática de alguma coisa não recomendável. E eu pensei um pouquinho e cheguei numa outra definição: um pensamento insistente que tem como objetivo nos levar a pecar. Como a gente pode ver, a tentação está voltada para algum desejo do nosso coração. Então, normalmente, a gente é tentado por alguma coisa que a gente se sente atraído por ela, né? E, para começar, como eu sempre gosto de fazer, eu gostaria de contar uma história. Contar a história de uma menina que se chamava Joana. Joana era uma menina que adorava bolsas, né? Cada domingo, ela ia para a igreja com uma bolsa diferente. Um domingo era uma bolsa azul, um domingo era uma bolsa verde, um domingo era uma bolsa com um detalhe de uma flor, enfim. Ela tinha diversas bolsas. E um dia ela chegou numa loja, né? E ela entrou dentro de uma loja e ela viu uma bolsa muito cara. E era uma bolsa que ela não tinha condições de comprar. Então veio dentro dela um desejo muito grande de ter aquela bolsa. E o que ela fez? Ela foi de um lado, andou de um lado para o outro na loja com aquele pensamento: eu quero essa bolsa, eu preciso dessa bolsa. E ela tomou a decisão de roubar aquela bolsa. O que fez a menina? Foi escondida, foi andando lentamente, se aproximou da bolsa, pegou essa bolsa e levou embora. O que a gente vê com essa história? A gente vê uma menina que adorava bolsas, gostava de bolsas, e o fato da necessidade de querer ter aquela bolsa que ela tinha visto fez com que a tentação veio e ela cedeu a essa tentação. Ela não conseguiu resistir em não ter aquela bolsa. Então ela foi e roubou aquela bolsa e levou para ela. Então, como a gente já falou, a tentação está sempre associada a alguma coisa, algum desejo que sai de dentro do nosso coração, alguma coisa que a gente quer, né? E é muito simples a gente entender que sempre seremos tentados por algo que queremos, né? As tentações virão na medida certa para a gente, né? Então, se eu gosto de alguma coisa, se eu quero muito alguma coisa, provavelmente a tentação vai chegar para mim dessa forma. E eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A má notícia é que não existe garantia nenhuma que nós não seremos tentados. Essa é a má notícia. Nós provavelmente seremos tentados não só uma, como várias vezes na nossa vida. Mas aí vem a grande e a boa notícia. Nós temos condições em Jesus Cristo de vencermos todas as tentações que chegam até nós. Na história que nós vimos, a menina não resistiu à tentação. Mas talvez se ela tivesse se aproximado, aquele desejo brotasse dentro dela de querer aquela bolsa, e ela resistisse àquilo, ela saísse da loja, ela não teria pecado, ela não teria caído, e a tentação não teria vencido ela. Pelo contrário, ela teria saído vitoriosa da tentação que se apresentou ali para ela. E eu queria falar com vocês sobre dois momentos que nós encontramos na Bíblia de tentação. Uma que deu muito certo e a outra que deu muito errado. E eu vou começar pela que deu muito certo, né? A gente vai falar a respeito da tentação que Jesus sofreu. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e assim que acabou o batismo de Jesus, ele foi para o deserto com o propósito de se afastar das pessoas, ficar sozinho ali e conversar com Deus e ter aquele momento a sós com Deus. A Bíblia diz que Jesus ficou ali no deserto durante 40 dias. Né? E logo após esse período todo no deserto,
A Bíblia fala que o diabo apareceu, né, e se aproximou de Jesus e virou para Jesus e falou assim: se tu és mesmo Deus, transforme essas pedras em pão. E aí Jesus recorre às Escrituras e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, insatisfeito, pela segunda vez, tentou Jesus. Ele pegou e levou Jesus ao alto do templo e propôs que Jesus se jogasse dali. E nota o seguinte: o diabo usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Ele disse o seguinte: a Bíblia diz que se você se jogasse, anjos viriam e te sustentariam, né? E Jesus mais uma vez se vira para o diabo e diz para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda insatisfeito, o diabo tenta pela terceira vez tentar Jesus, e ele pega Jesus. A Bíblia fala que leva Jesus para um monte bem alto, e de lá mostra todas as cidades, a maravilha das cidades da terra. E novamente o diabo diz para ele: se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Jesus olha para o diabo e diz: somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aparta-te daqui, Satanás. Então essa foi a história onde a gente vê que Jesus venceu a tentação. O que Jesus usou para vencer a tentação? Primeira coisa que ele usou ali, que a gente vê, é todas as respostas de Jesus foram trechos das Escrituras. Então Jesus usou a própria Bíblia para vencer a tentação, a própria palavra de Deus para vencer a tentação. Outra coisa, se a gente lembrar, Jesus estava há 40 dias no deserto, e ele estava há 40 dias orando, prostrado ali, pedindo orientação para o ministério dele que iria se iniciar. Nota, a gente falei um pouquinho atrás, só para a gente voltar. Jesus tinha acabado de ser batizado e ele saiu dali e foi orar no deserto. Então Jesus esteve orando, se preparando. E aí isso são dois pontos que nós precisamos, e já é a resposta da nossa pergunta. O que devo fazer na hora da tentação? Na hora da tentação, o que nós temos que fazer é confiar em Jesus. Mas eu preciso me preparar. E como é que eu me preparo para esses momentos de tentação? É comunhão. É comunhão com Deus, é comunhão com o nosso Jesus. E como é que eu faço isso? É lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras e orando. E aí vem a segunda história, que também é uma história de tentação, que fala sobre Caim e Abel. Essa história não acabou muito bem. Não acabou porque Caim cedeu à tentação. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, e Caim era lavrador, né? Ele cuidava do campo, cuidava das plantações, e Abel cuidava dos rebanhos. E a Bíblia fala que Caim levou uma oferta a Deus, né? Trouxe frutos que ele tinha colhido e colocou ali diante do Senhor, e Abel colocou ali o cordeiro mais bonito que ele tinha e colocou ali diante de Deus também. E a oferta de Caim não foi aceita. A oferta de Abel foi aceita por Deus. E aí vem a pergunta: por que a oferta de Caim não foi aceita? Será que foi porque ele levou fruto e Abel levou uma ovelha? Qual a razão da oferta de Caim não ter sido aceita por Deus? É muito simples a resposta. Simplesmente porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração. Então a gente consegue enganar qualquer um. A gente consegue enganar nosso pai, nossa mãe, nosso professor na escola, mas ao nosso Deus nós não conseguimos enganar. Porque como a gente sabe, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele sabe tudo o que se passa dentro de nós. E Deus sabia que o coração de Caim não era um coração sincero. Então Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. E o que acontece é que Caim foi movido de um desejo, nota que sai do coração dele um desejo muito grande, uma inveja muito grande de seu irmão, e ele deve ter dado uma angústia muito grande no coração dele, para ele chegar ao ponto
de deixar que essa inveja tomasse conta dele de tal forma que ele chega ao ponto de tirar a própria vida do seu irmão. E aí nós temos o primeiro assassinato da Bíblia, quando Caim mata Abel, Caim mata seu irmão, tentado por um sentimento interior muito forte de inveja, né? Porque Deus não aceitou a sua oferta e aceitou a oferta do seu irmão. E a história continua, e Deus pergunta para Caim o que ele tinha feito e onde estava o irmão dele. E ele se vira para Deus, como se pudesse mentir e enganar a Deus, e diz: eu não sei do meu irmão, por um acaso sou eu o guardião dele? E Deus castigou a Caim. Como a gente falou, Caim era lavrador, cuidava da terra, e Deus amaldiçoou Caim, dizendo que a terra não daria mais o fruto para ele, não daria mais o sustento para ele. E Caim foi amaldiçoado por Deus. O que nós vimos com essas duas histórias é que, se quisermos resistir à tentação, é necessário que nos joguemos, é necessário que busquemos a Jesus, que confiemos nele, e precisamos nos preparar. E eu me preparo lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, pois esta é a única forma, a única maneira que temos de resistirmos às tentações, de sermos vitoriosos, pois se não for através de Jesus, nós não conseguiremos sozinhos. Nós precisamos nos preparar, orando, lendo a Bíblia e buscando a Deus. Vamos orar nesse momento? Convido você a baixar sua cabeça. Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado, Deus, pois Tu és maravilhoso para conosco, Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Quero lhe pedir por cada junior que Tu possas estar abençoando, ajudando-nos, ó Deus, a não cairmos nas tentações, mas que possamos, ó Deus, estar em Ti, resistindo a cada uma das tentações que se apresentarão a nós. Essa é a nossa oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E breve estaremos juntos novamente. Um abraço grande para vocês. Tchau.